Fala, Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli repercutindo o caótico fim de tarde, né, na Arena do Grêmio nesse domingo, né? Porque, porra, convenhamos, quando sai a escalação ali do Grêmio, tem Lucas Silva, Darlan e Isaac, a gente viu que o Grêmio tava de brincadeira, né? Que o Grêmio não ia mostrar algo atrativo pro torcedor gremista nesse duelo contra o Atlético Paranaense. Mas vamos lá, né? Como é que começou esse final de tarde? Começou com a escalação, quando o Grêmio apresenta a escalação com Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Kahneman, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Darlan, Isaac, PP, Diego Souza no comando de ataque e Everton Cardoso pelo lado direito. Porra, nessa escalação tu já fica assustado, né? Porque convenhamos, eu fiz até um vídeo no sábado que vocês acompanharam, né? Que eu disse que eu tava na expectativa de ver o ensaio final, né? Dessa equipe do Grêmio para a primeira final da Copa do Brasil contra o Palmeiras e acreditava que o Renato ia usar a partida contra o Atlético Paranaense como um grande teste, como ensaio final para essa primeira partida da final da Copa do Brasil. Mas interpretei errado, né? O que na verdade aconteceu é o Grêmio mais uma vez debochando do Campeonato Brasileiro, o Renato Portaluppi colocando mais uma equipe insuficiente, mais uma equipe alternativa em campo. O que a gente viu em campo, né? A gente viu esse tripé de Lucas Silva, Darlan e Isaac, que no primeiro tempo, até nos primeiros minutos, o Lucas Silva, né, se encaixou ali na frente da zaga como primeiro volante, mas o primeiro tempo foi passando e o Darlan assumiu esse protagonismo de primeiro volante, jogando mais com a bola perto da zaga, perto da linha defensiva, tentando construir o jogo do Grêmio, e o Lucas Silva figurou mais como segundo volante e o Isaac tentando ser o armador desse meio campo. E o que a gente viu? A gente viu um Grêmio completamente espaçado, um Grêmio nada compacto e um Grêmio que possibilitou para o Atlético Paranaense criar algumas oportunidades. Se uma equipe tivesse, né, que sair vitoriosa da primeira etapa, seria o Atlético Paranaense, que criou duas oportunidades que o Paulo Vitor defendeu muito bem. E aí tá errado, né? Existe muita questão, Vanderlei e Paulo Vitor, quem deveria ser o titular do Grêmio. Eu acho que são dois goleiros insuficientes, né? E até pela hierarquia do ano, eu acho que o Vanderlei deveria ser o titular do Grêmio, mas o Paulo Vitor foi bem, né, no primeiro tempo. Mas isso acentua a vulnerabilidade defensiva do Grêmio e mostra como o primeiro tempo do Grêmio foi ruim, né? Porque se o Paulo Vitor, goleiro reserva, foi o destaque, é porque as coisas não estavam funcionando bem. E o que o Renato fez no segundo tempo? Fez algo completamente fora do seu patamar, né, da sua característica, que foi trocar. E ele já trocou 3 jogadores, né, do intervalo para a segunda etapa. Colocou Jean-Pierre, colocou Ferreirinha e colocou o Tassiano. O Ferreirinha é um caso bem estranho, né, nessa hierarquia do Renato, porque é inacreditável, um absurdo na hierarquia do Renato Portaluppi o Ferreira ser terceira opção, tá atrás de Luiz Fernando, Everton Cardoso e depois vem o Ferreira. Mas pelo amor de Deus, né, pelo que o Ferreira vem apresentando no ano, pelo que pelas características de jogo do Ferreira e pelo que o Ferreira vem evoluindo com a camisa do Grêmio, o Ferreira deveria ser, na minha opinião, deveria até ser titular pelo lado direito do Grêmio, né? Mas ser terceira opção, que hierarquia é essa? Que vestiário é esse que o Grêmio tem que o Ferreira é terceira opção? Então mais um erro do Renato. Mas ele volta no segundo tempo com o Jean-Pierre, com o Ferreira e com o Tassiano e o Grêmio melhora. O Grêmio não vira um time brilhante, mas é um Grêmio que começa a ter o controle das ações de campo, começa a ter volume no meio campo, né? Começa a ter um encaixe melhor no meio campo, até porque o GPR começa a pegar a bola, tabelar com os jogadores e dar uma mecânica, né, mais produtiva para a equipe do Grêmio, mas o Grêmio não foi brilhante. Um segundo tempo que o Grêmio teve o volume de jogo, mas não transformou esse volume em produção. Teve alguns lampejos do Ferreira, bem, teve algumas finalizações e algumas jogadas interessantes do Jean-Pierre, mas o Grêmio foi longe de ser um time regular, o Grêmio foi longe de ser brilhante na segunda etapa. O gol sai de mais uma substituição do Renato, né? Entra Churin no lugar do Diego Souza, o Churin bate, desvia na zaga do Atlético Paranaense e sobra no pé do Tassiano, que bate forte, faz um gol bonito, né? Uma finalização bonita, e o Tassiano sai assim, ó. Até brinquei na jornada da Pachola, né? Que o pedido de silêncio foi diretamente para mim, né? Eu sou um dos maiores críticos do Tassiano, e o que o Tassiano fez na arena? Distribuiu sorvetes para Leonardo Radaeli, até porque acabou de queimar minha língua, né? Queimou minha língua
fazendo aquele gol, e eu, né, para não ficar com a língua queimada, tenho que tomar um sorvetinho. Então o Tassiano distribuiu sorvetes hoje na arena. Mas a questão é o seguinte, a nossa expectativa, né, do jogo Grêmio Atlético Paranaense era outra. A gente tinha uma expectativa que o Grêmio apresentasse um jogo parecido do que vai apresentar na final da Copa do Brasil, com as peças, com os melhores jogadores que tem, mas não foi isso que a gente viu. A gente viu mais um time, mais uma equipe alternativa, mais uma vez Renato testando coisas diferentes, e esses testes, né, e essas mudanças não surtiram efeito, e o Grêmio fez uma partida caótica, o Grêmio fez uma partida patética na arena contra o Atlético Paranaense, deixou muito a desejar, e eu tenho aqui, ó, que parabenizar o torcedor do Grêmio, que em meio às dificuldades, né, de transmissão desses jogos do Atlético Paranaense, eu tenho que parabenizar o torcedor do Grêmio que assistiu essa partida, porque foi bem difícil. Mas vamos lá, coletiva do Renato. Coletiva do Renato, ele citou algo importantíssimo que eu gostei de ouvir. Ele falou sobre oportunidades, que nenhum jogador do Grêmio assina o contrato do Grêmio para ser titular. Que está ali, vai ser analisado jogo após jogo, por performance e por desempenho. E quem não aproveitar a oportunidade, vai ficar fora. E isso eu acho importante, porque o Grêmio tem muitos jogadores que oscilam muito. E o Renato fazendo essa rotação no elenco vai dar oportunidades para determinados jogadores e os jogadores têm que abraçar. E isso eu acho importante. Não ter cadeira cativa, não ter posição fixa dentro da equipe titular do Grêmio. Então eu achei isso positivo na entrevista do Renato Portaluppi, e até ele perguntou isso, até ele respondeu isso quando a pergunta veio relacionada ao gol, né, da disputa Paulo Vitor e Vanderlei e a essa possível disputa de Jean-Pierre e Isaac no meio campo. Aí ele respondeu que ninguém tem cadeira cativa, todo mundo está recebendo oportunidade, e quando recebe oportunidade tem que aproveitar. Méritos do Renato para tentar acabar, né, com essa questão de cadeira cativa e colocar mais uma meritocracia no trabalho. Mas aí ele meio que se contradiz, né? Ele fala de meritocracia, que o jogador tem que responder ao receber a oportunidade, só que o Ferreira sempre responde quando recebe a oportunidade, só que é a terceira opção do Renato. E o Everton Cardoso, que entrou fazendo porcaria nenhuma, contribuindo em nada à equipe do Grêmio, e tem mais oportunidades que o Ferreirinha. Isso eu acho estranho, né? Isso eu acho incoerente do Renato Portaluppi. Bom, ele falou da situação do Maico e do Matheus Henrique, dois jogadores que, se fossem para campo hoje contra o Atlético Paranaense, poderiam sofrer lesões, poderiam ter um desgaste físico que tirariam eles da final da Copa do Brasil. E o Renato diz que tudo que vem sendo feito, tudo que vem sendo programado, planejado, é visando a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Por isso, Matheus Henrique e Michael ficaram da partida de hoje. Bom, gente, é isso, né? Eu esperava muito mais desse Grêmio Atlético Paranaense, mas quando eu vi a escalação eu vi que ia ser mais uma tarde longa, mais uma tarde caótica, mais uma tarde melancólica, e foi isso que aconteceu, né? Um Grêmio que pouco fez, um Grêmio que pouco produziu, e convenhamos, né? Apesar do Tassiano mandando os críticos calarem a boca, uma vitória do Grêmio, tá? Contra o Atlético Paranaense, o Grêmio com equipe mista, tendo um gol do Tassiano, se tu traz essa narrativa, tu traz esse enredo, esse roteiro, a pessoa que lê, a pessoa que consumir isso vai pensar, bah, então foi um joguinho bem ruim de assistir. E foi mesmo, e é isso que eu achei da partida hoje, uma partida bem ruim. E quando o Tassiano faz gol e manda os críticos calarem a boca, é pra tu ver o tamanho da precariedade que foi essa partida de hoje. Mas, gurizada, o que tu achou aí? Deixa teu comentário. Aliás, né, já falei na jornada, o que eu mais quero é na final da Copa do Brasil, hat-trick do Tassiano, porque eu não torço por minhas teses, né? Eu quero mais um hat-trick do Tassiano, um hat-trick do Everton Cardoso, e assim o Grêmio ser campeão da Copa do Brasil. O que eu mais quero é ver Tassiano e Everton Cardoso, o Everton Cenourinha, o Everton Fake, brilhando numa final de Copa do Brasil, porque aqui ninguém está torcendo por tese, todo mundo está torcendo pro Grêmio, e o Hexa da Copa do Brasil é o que importa. Mas voltando lá, deixa teu comentário, o que tu achou da partida, conseguiu ver, teve paciência de ver os 90 minutos? Olha, parabéns se tu conseguiu ver os 90 minutos, hein? Partida dura de assistir, mas é isso aí, né, gurizada? A gente tinha uma expectativa no início da tarde, e quando surgiu a escalação, quando a gente viu que o Grêmio ia com uma equipe alternativa, a expectativa decaiu, e aí toda a expectativa quando a bola rolou, né, foi água abaixo. O Grêmio não jogou nada, o Grêmio não apresentou nada demais, e foi mais uma partida de Campeonato Brasileiro de muita desvalorização e muita irresponsabilidade com o torcedor gremista. Bom, gente, aqui foi Leonardo Radaelli, esse foi meu comentário de Grêmio 1, Atlético Paranaense 0 na Arena, e eu quero deixar aqui uma boa semana para todo mundo e
Um beijo nos corações tricolores mundo afora. Tchau, tchau.